A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Walter Amaral. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês nessa videoaula da Escola Bíblica, mas agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade. Sinto-me muito honrado em fazer parte desse ministério que é tão importante para o crescimento das ovelhas, para o crescimento espiritual da igreja. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores presidentes, Hélio e Graça Moraes, pela oportunidade, e aos coordenadores, pastora Edma, pastor Flaviano Holanda, que lembraram do meu nome para poder contribuir com a Escola Bíblica Dominical. Queridos, eu quero trazer a vocês uma mensagem que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Nós iremos ver uma mensagem e finalizar com uma oração. Colossenses capítulo 3, versículo 23, eu estarei lendo na versão NVI, mas fique à vontade para escolher a versão que você estará fazendo a leitura bíblica. Colossenses 3, 23 diz assim: trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens. Irmãos, Paulo vai escrever a epístola aos Colossenses com a finalidade de ensinar, de corrigir, de discipular aquelas vidas. E o versículo 23 do capítulo 3 me chama muito a atenção, porque Paulo vai trazer um ensinamento poderoso, dizendo assim: vocês devem trabalhar de uma forma árdua, vocês devem trabalhar de bom ânimo. Tudo quanto vocês fizerem, vocês precisam fazer de coração. Não para as pessoas, não como se estivesse fazendo simplesmente para o líder, para o patrão, para o pastor. Mas todos nós devemos fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz, irmãos, ter um peso de responsabilidade muito grande. Porque imagine você que trabalha em uma empresa. O seu líder, o seu chefe, quando ele te pedir algo, quando ele te dá uma tarefa, você deve ter o entendimento que você deve fazer de uma forma árdua, com bom ânimo, e como se estivesse fazendo não simplesmente para o seu líder ou para o seu patrão, mas como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Então imagine bem, nós devemos fazer o nosso melhor, fazer de coração, fazer de bom ânimo, como se estivesse fazendo para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então isso nos leva a entender que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer de uma forma excelente. Nós temos que fazer honrando a Deus. Nós temos que fazer com o entendimento que nós estamos fazendo para aquele que nos salvou, que nos lavou, que nos remiu de todos os pecados. Sabe, irmãos, essa palavra aqui, ela é resumida em uma: honrar a Deus. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para honrar o Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós falarmos, nós temos que falarmos para honrar o Senhor Jesus Cristo. Aonde nós estivermos inseridos em um contexto de trabalho, em um contexto de estudos, faculdade, na escola, nós temos que fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que nós devemos fazer tudo com bom ânimo, com inteireza de coração. Nós temos que fazer o trabalho secular, os estudos, nós temos que fazer de uma forma árdua, de uma forma animada, com o coração grato, sabendo que nós estamos fazendo para o Senhor. E aí eu quero levar agora para o lado espiritual. Como é que nós estamos fazendo a obra de Deus? Será que nós estamos fazendo a obra de Deus de uma forma árdua,
contínua, reta, íntegra, de bom ânimo? Ou nós estamos fazendo as coisas de Deus de qualquer forma? Nós estamos pregando de qualquer forma? Nós estamos dirigindo o culto de qualquer forma? Nós estamos evangelizando de qualquer forma? Nós estamos ficando na portaria, ou no santuário, ou auxiliando de alguma forma, de uma maneira que não honre a Deus? Porque Paulo está dizendo aqui, tudo que nós fizermos, você vai continuar a leitura bíblica e você vai entender que Paulo vai dizer assim, tudo quanto você fizer, faça de coração. Então, meus queridos e amados irmãos, essa é uma palavra muito séria, muito importante. Nós estamos aqui sendo direcionados pelo Espírito Santo, pela palavra que Paulo escreveu aos Colossenses, que nos alcança nessa noite. Para nós refletirmos, será que eu estou fazendo as coisas de Deus com interesse de coração, honrando ao meu Deus? Olha o que Paulo vai dizer, verso 24. Lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. É do Senhor que vem a recompensa. É de Deus que vem a recompensa pelos nossos atos, pelo nosso trabalho. É dele que vem, aleluia, as bênçãos. Em Efésios capítulo 6, versículo 6, diz assim, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Eu já tive a experiência de trabalhar no meio secular e liderar a equipe e de ser gestor de empresa. E ali eu tinha que estar estimulando as pessoas a fazerem o melhor. Eu tinha que estar ali todos os dias dando uma palavra de ânimo, de incentivo para que aquela pessoa fizesse o seu melhor, desempenhasse o seu melhor papel, ela fosse um profissional de excelência, para que ela viesse no final do mês até a sua remuneração, até a sua bênção, né? Até o seu salário bem pago. E Paulo aqui ele está nos dizendo assim, que nós não devemos servir simplesmente à vista. Nessa minha experiência como líder, como gestor, eu me deparava em situações que as pessoas na minha frente, elas faziam o melhor, se esforçavam mais, trabalhavam mais focados, mas quando eu virava as costas, elas não faziam da mesma forma que estavam fazendo na minha frente. E é isso que Paulo ele vai dizer aqui aos Efésios. Nós não devemos servir apenas à vista, ou seja, apenas para que as pessoas vejam que nós estamos fazendo alguma coisa. Não. Nós temos que ser constantes e fazermos o melhor para o Senhor sempre. Nós temos que fazer as coisas de Deus de uma forma contínua, constante e de uma forma excelente. Então, queridos, eu quero que você reflita. Será que nós estamos fazendo as coisas de Deus com excelência? Será que nós estamos fazendo as coisas de Deus com todo o coração? Porque eu quero dizer a você, servir a Deus não é simplesmente dentro do templo. Servir a Deus é lá fora na faculdade, é dentro da sua empresa, é dentro da sua casa. É onde você for, você servir a Deus. Não como à vista, não esperando que as pessoas vejam e você tenha um reconhecimento. Não. Nós precisamos servir a Deus de coração. E tudo que nós fizermos é para a honra e a glória do nosso Deus. Nós devemos ser bons funcionários. Nós devemos ser bons alunos. Nós devemos ser bons filhos. Nós devemos ser bom marido, boa esposa. E se você
fizer tudo isso de coração, se você fizer tudo isso honrando a Deus, dele virá a recompensa. É do Senhor que vai vir a tua recompensa. É de Deus que você vai ser reconhecido. É por Ele que você deve ser visto. Então, irmãos, eu deixo aqui esta palavra para a sua reflexão, para a sua meditação. Será que nós estamos fazendo tudo de coração, honrando verdadeiramente a Deus? Sabe, Provérbios, capítulo 3, versículo 9 em diante, vai nos trazer uma direção para honrar a Deus com as nossas fazendas, com a primícia. Só que o que eu acho interessante nesse texto é o princípio. Os israelitas, eles traziam para Deus os dízimos das colheitas, da agricultura, porque era com aquilo que eles tinham como trabalhar, trazer o sustento para casa. Mas esse princípio continua até hoje. Aquele que foi salvo por Jesus, aquele que conheceu a Jesus, aquele que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, no seu coração existe algo chamado gratidão. E aquele que foi alcançado por Jesus, o seu coração, a sua alma, ela anseia por honrar a Deus, por honrar aquele que foi poderoso para salvar a sua alma da condenação do inferno. É por isso que os crentes, eles precisam fazer as coisas de Deus de coração, honrando a Deus todos os dias, aonde estiver, no trabalho, na faculdade, nas ruas, aonde nós estivermos, irmãos, nós temos que fazer as coisas de Deus honrando a Deus. Eu devo honrar a Deus na minha maneira de se vestir, na minha maneira de falar, na minha maneira de se comportar, na minha maneira de fazer a obra, na minha maneira de servir a Deus nos cultos, de ajudar a minha igreja, de ajudar o meu pastor. No meu coração existe um sentimento a Jesus de gratidão. E é por isso que eu faço as coisas de Deus, é por isso que eu faço tudo, é por isso que nós devemos fazer tudo para agradar a Deus e não simplesmente para agradar os homens. Colossenses 3, 23. Trabalhem arduamente e de bom ânimo, em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor. A partir de hoje, tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor Jesus Cristo em pessoa. Seja um bom marido, seja um bom filho, seja uma boa esposa, seja um bom patrão, seja um bom obreiro, seja um bom diácono, seja um bom presbítero, seja um bom missionário, uma boa missionária, seja um bom pastor, uma boa pastora. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui nesta terra não é para os homens, mas é para o próprio Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, meu Deus, consagrar esta escola bíblica ao Senhor, pedindo, meu Deus, que essa palavra de Colossenses 3, 23 entre, meu Deus, nos nossos corações e frutifique para o louvor da sua glória. Quero, meu Deus, consagrar ao Senhor esta aula, esta mensagem tão pequena, mas eu te peço, meu Deus, que ela fale ao coração de todos aqueles que estiverem ouvindo, que estiverem assistindo este vídeo. Jesus, exalta e glorifica o teu nome através de nossas vidas e receba, meu Deus, toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Tenha um bom dia e que essa palavra ela possa ser uma palavra de inspiração, de direção para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço de todos aqui que fazem a Igreja do Evangelho Pleno em São Luís, do pastor Walter Amaral, da pastora Larissa Amaral. Deus abençoe em nome de Jesus.